cerca de 3 milhões de pessoas que ele tinha que orientar, aconselhar, julgar, segundo a palavra de Deus, a lei que havia sido dada. E era um trabalho aí muito desgastante. Moisés não daria conta. Então, ele pediu ajuda para Deus. E o conselho de Deus veio através do seu sogro Jetro. O conselho era para que ele escolhesse 70 anciãos dentre o povo, 70 pessoas que fossem consideradas aí aptas para esse trabalho, desde que, claro, recebessem a ajuda de Deus, a orientação de Deus, o Espírito Santo de Deus. Vamos ver então o número 5. Todos os homens de Deus passam por experiências similares. Quando chegamos a esse ponto, Deus vem em nosso socorro. O que fez o Senhor para aliviar a carga de Moisés, para ajudar o grande legislador do povo hebreu a desempenhar o seu ministério? Então o Senhor repartiu o Espírito que estava sobre o seu servo entre 70 anciãos de Israel. Então a solução foi essa: 70 anciãos escolhidos e o mesmo Espírito Santo que estava sobre Moisés, é o mesmo Espírito Santo que agora estava sobre aqueles 70. Não vá pensar aí que Deus pegou o Espírito Santo e dividiu o Espírito Santo em várias partes, É o Espírito Santo, o único Espírito Santo, mesmo que hoje está aí na igreja. Não quer dizer que são vários Espíritos. Lá no mundo, as pessoas que têm aí Espíritos, recebem aí, demônios, aí são vários demônios. Nós não, o Espírito é um só, é Deus, que vem sobre toda a igreja. Todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador recebem o Espírito Santo. É isso que está dizendo aí, o mesmo Espírito repartido entre aqueles 70 junto com Moisés. É isso que está dizendo. Então não confunda as coisas. Lá no mundo é que são vários Espíritos que as pessoas recebem aí, ficam endemoniadas, e muitas coisas acontecem. Mas são lá demônios, vários Espíritos malignos, ou seja, vários demônios. Aqui não, é um único Espírito, o Espírito Santo, Deus mesmo. Número 6. Quem iniciou o ofício profético em Israel? Então, Moisés. Então, dentro desse ministério reconhecido de profeta, mencionado, palavra profeta, então esse tipo de ministério, quem iniciou foi Moisés. Mas veja bem, antes de Moisés nós temos Abraão, sendo chamado profeta, E desde Adão até Moisés existiram vários profetas. Então eles foram profetas também. Agora, número 7. Quando Moisés iniciou ao que posteriormente ficou conhecido como o ministério profético em Israel? Então, desde a época patriarcal, parece nos incluir a intercessão, visto que Deus disse a Abimeleque acerca de Abraão: porque profeta é e rogará por ti. Então veja aí Abraão sendo mencionado como profeta e intercedendo por outra pessoa. Sendo que Abraão não era um sacerdote, era um profeta, intercedia e transmitia aquilo que Deus dizia para ele, poderia então transmitir às outras pessoas. O verbo profetizar aparece aqui pela primeira vez nas Escrituras Sagradas. Então a primeira vez que aparece esse verbo profetizar. E alguns eruditos no hebraico entendem que aí está dizendo falaram em outras línguas, ou falaram em línguas desconhecidas naquele momento. Nós não podemos provar isso, mas nós podemos compreender isso desde que nós peçamos uma revelação ao Espírito Santo. E você vai compreender que realmente é isso que aconteceu. Foi com essa congregação de 70 homens dos anciãos do povo hebreu que Moisés iniciou o ministério profético propriamente dito. Então agora, com 70 homens que receberam o Espírito Santo, mais Moisés como líder, então a partir daí nós podemos ver assim uma reunião de profetas, um conselho de profetas, e que mais tarde se tornaria até uma escola de profetas no tempo de Samuel. Número 8. Qual foi a resposta de Moisés quanto à chamada divina para o ministério profético e o que demonstra? Então Moisés disse aí: tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta. Então demonstra que qualquer pessoa podia ser profeta, desde que tivesse uma chamada divina específica.
Pergunta número 9. De onde vieram os profetas? Então, os profetas e profetisas, como Débora e Uda, por exemplo, vieram de diversas tribos, famílias e classes sociais. Amós era camponês. Diferentemente dos sacerdotes, os profetas não precisavam pertencer a certa família sacerdotal, como a de Arão. Também não havia restrição de idade, nem objeção quanto às condições físicas. Então, os profetas eram aí pessoas, na maioria, pessoas humildes, pessoas simples, pessoas tiradas aí dentro do povo, pessoas que estavam, na maioria das vezes, ocupadas, fazendo alguma coisa. Parte 2, o profeta. Número 10. Qual a palavra hebraica usada no Antigo Testamento para profeta? A palavra aí usada é Nabi. Número 11. A etimologia da palavra Nabi é incerta, mas o verdadeiro significado é possível pelo seu uso nas Escrituras. Onde encontramos isso na palavra de Deus? Então, o diálogo entre Deus e Moisés, aí Êxodo, capítulo 4, versículo 14 a 16, esclarece o sentido do termo, o qual é falar em nome de Deus. É ser um porta-voz, um embaixador. Veja a ilustração com Moisés e Arão em Êxodo 7, 1 e 2. Moisés e Deus, uma conversa, e é citado Arão como aquele que vai falar, né, um profeta. E Deus transmite então a mensagem para Moisés, e Arão ajuda Moisés a transmitir essa mensagem. Então, nessa passagem entre Deus falando com Moisés, tem os dois tipos de profetas aí. Moisés é o profeta de Deus, ou seja, Deus fala com Moisés. E aí, como Moisés diz que tinha uma língua pesada, Deus diz então que Arão será profeta dele, ou seja, Moisés recebe de Deus, passa para Arão, e Arão transmite aquilo que Deus mandou falar. Então veja bem que Moisés é profeta de Deus e Arão é profeta de Moisés. São dois tipos de profetas aí. E ainda temos um terceiro tipo de profetas, que são os falsos profetas. São aqueles que falam em nome de demônios, né, em deuses, né? Aqueles que são usados por demônios. E também aqueles que contrariam, ensinam contrariamente a palavra de Deus. Número 12. Complete. Deus sabe todas as coisas, conhece o fim desde o princípio. Seu conhecimento é absoluto e perfeito em tudo. Portanto, quem fala em seu nome anuncia o futuro como se fosse presente. Isso explica o estreito vínculo de profetizar com prever o futuro e ainda revelar algo impossível de saber através de recursos humanos, ações possibilitadas apenas por Deus. Então veja bem que o profeta, ele tem aí o elemento preditivo na sua fala. Ele fala a respeito de coisas que vão acontecer no futuro. E essas coisas só podem ser reveladas por Deus. Então esse é o profeta de Deus. Quando a pessoa fala uma coisa que vai acontecer no futuro e que na maioria das vezes não acontece, ou se acontece, isso afasta as pessoas de Deus, então isso aí já é uma profecia maligna, não é uma coisa vinda de Deus. Então o profeta, ele é usado para trazer ao homem aí a onipresença de Deus e também a onisciência de Deus. E muitas vezes ele é usado na onipotência de Deus, ou seja, muitas vezes o profeta, nós vamos estudar sobre isso, nós vamos ver que o profeta é usado para trazer milagres, grandes milagres. Então o profeta é realmente, como diz a Bíblia, um homem de Deus, usado por Deus. O poder, devemos lembrar que sempre é de Deus, não é o profeta que tem poder em si mesmo, não é o profeta que escolhe fazer ou não fazer, mas sempre o poder vem de Deus. Deus pode confirmar a palavra do profeta ou não confirmar. Por isso o profeta deve ter todo o cuidado de falar aquilo que Deus quer falar e não o que ele quer falar. Número 13. Qual a abrangência do profeta na Bíblia? Então, tanto o substantivo profeta como o verbo profetizar
tem amplo significado no Antigo Testamento e em nossos dias. O termo falso profeta aparece na versão grega do 70, conhecida como Septuaginta, aí em Evangelho dos Romanos 70. E em Novo Testamento, porém, não existe nas escrituras hebraicas. O termo aplica-se também a adivinhos, falsos profetas e profetas das divindades pagãs das nações vizinhas de Israel, sendo identificados como tais pelo contexto. Então, por exemplo, pode ver Isaías 13, 22, 1 de Reis 22, 12 e Jeremias 23, 13.